Bom dia! Eu já resolvi trazer um tema aqui, que é um tema que me encafifava muito, né? Essa história de que você cria ou cocria a sua realidade. Num determinado momento da minha vida, isso foi um tema que me aborrecia profundamente. Eu pensava da seguinte forma: como é que eu crio uma realidade ruim para mim mesma, né? O que é que leva o ser humano a fazer esse tipo de coisa? Criar escassez, criar tristeza, criar enfermidade, era uma coisa que não cabia em mim, isso me deixava com muita raiva. E com o passar do tempo, à medida que eu fui mergulhando no que eu chamo de universo vibracional e passei a ter conhecimento de algumas coisas, eu realmente pude ter certeza de que somos nós sim que criamos a nossa realidade. É óbvio que não é um criar como Ginny ou Jane, né? É que ela mexia a ventinha. Não é dessa forma, né? É um processo que envolve diversas coisas. Um processo que envolve o nosso sistema familiar, é um processo que envolve nossa crença, é um processo que envolve o conhecimento a respeito do assunto, é um processo que envolve a vivenciar determinadas experiências, praticar algumas coisas. Então, é um processo que não acontece num passe de mágica, mas que com certeza acontece à medida que a gente vai se alinhando com o que seria maior. Dentro desse processo, eu acho que já falei isso em outros vídeos, eu pude perceber que algumas coisas não eram tão fáceis, porém outras eram mais fáceis. Algumas dependiam exclusivamente de mim, outras não. Uma das coisas que mais colaborou para que eu abrisse espaço para que esse conhecimento chegasse para mim foi silenciar um pouco. E aí eu falo de silenciar aqui, a fala mesmo, sabe? Pensar, mas não ter que colocar logo de imediato, não ter que justificar tanto, sair do campo do eu tenho que provar que eu sei, eu tenho que provar que funciona, sabe? Quando eu saí um pouco dessa mandalazinha, eu pude, consequentemente, quase como um efeito dominó, eu pude aquietar um pouco mais a minha mente e pude arrumar ou alinhar melhor, né, os meus pensamentos. É óbvio que com o passar do tempo, com muita prática, com mais conhecimento, você consegue entender que consegue até controlá-los, né? Como é que eu controlo um pensamento? Como é que eu paro um pensamento? Não é bem assim, porque senão a gente entraria naquela esfera do não pense no elefante branco, não pense no elefante branco. Não é isso. É quando eu senti, através das minhas emoções, que aquele pensamento que está aqui no momento, que chegou para mim por diversas fontes, ele não está me trazendo um bem-estar, eu tenho como trazer um outro pensamento, né? Eu coloquei um exemplo que é muito simples, como tudo que eu gosto de falar. Eu acho que você pode, momentaneamente, alguém pode lhe ofertar 2 taças, uma com vinho e uma com cerveja. Eu vou preferir a da cerveja, talvez você prefira do vinho. Com relação ao pensamento, é um pouco parecido. Eu estou pensando algo que está me agoniando, que está me entristecendo. Eu digo, nossa, eu não tenho muito o que fazer sobre esse algo agora. Então eu vou buscar um outro pensamento, né? Essa é uma das coisas. Outra coisa que quando eu penso nesse mundo, né, nesse universo de criar a sua própria realidade, eu paro para pensar sobre todas as coisas. Eu quero pensar sobre todas as coisas boas, vamos dizer, que a gente tem, que a gente realiza. Eu sonhei muito em ser mãe. Eu não ia conseguir me ver se eu não fosse mãe. A maternidade para mim é a coisa mais fantástica do universo. Então, eu sonhei com isso. Eu me lembro que eu era criança e a maioria das minhas amigas brincavam de algumas coisas, eu brincava de dirigir.
Eu sonhava em dirigir. O namorado de uma tia tinha um Fusca e quando ele chegava eu ia pro Fusca e ficava lá sonhando em dirigir. Com 14 anos de idade eu já estava dirigindo e era um Fusca. Só que eu não tinha consciência, porque o sonho era mais solto. Era assim a necessidade de provar que você cria. E se você fizer uma retrospectiva da sua vida, das coisas que nela existem hoje, boas e não boas, foram coisas que passaram pela nossa cabeça. Só que passa pouco pela nossa cabeça a possibilidade de construir, sim, uma realidade que não era bem a que a gente queria. Ah, eu estou sonhando em ficar doente. Não, não é dessa forma. Mas é abrir um outro canal. Eu reclamar muito da vida, eu reclamar de algumas enfermidades, eu entrar nesse campo da raiva, da inveja, permitir que as reclamações se façam extremamente presentes em minha vida. Quer dizer, eu vou trazendo para mim emoções negativas. Essas emoções negativas, elas têm um padrão vibracional que consequentemente nos traz outras coisas, inclusive as enfermidades, né? Existem outros fatores também. Existe o fator familiar, né? O sistema familiar, tudo que a gente ouviu sobre o dinheiro a infância inteira, ouviu sobre os sonhos, né? Ouviu sobre a luta. Então, tudo isso também fica impregnado e tudo isso também interfere naquilo que a gente está criando. Por isso que eu digo que quando você tem o conhecimento, e esse conhecimento faz com que você mude a sua prática de vida, você começa sim a ver resultados. E ver resultados muito legais. Esses resultados eu sempre penso que eles podem ser pequenininhos, eles podem começar de forma pequena para que eu vá me sentindo mais forte, mais segura, para que eu abra espaço, para que o que o universo tiver de bom para mim possa chegar, né? Essa semana, escutando os Abrams e também na minha aula online que eu tenho com o Bartô Negro, a gente falou sobre problema, né? Ficou muito claro que o problema, a solução para o problema, seja ele qual for, não está no mesmo campo vibracional. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente, obviamente, sempre vamos ter problemas, mas que existem problemas que a gente pensa da seguinte forma: eu tenho como resolver pontualmente isso agora? Não. Então eu vou abrir um espaço em mim para que eu receba orientações e que eu possa resolver esse problema de outro campo, sem ser aqui da forma como ele está, né, enraizado e da forma como ele surgiu. Enfim, co-criar a realidade, eu acho que vai muito além, né, de palavras bonitas, vai muito além de receitas prontas, como uma receita de bolo. Vai muito mais de acordo com o que me cabe dentro de todo o universo de conhecimento que chegou para você, para mim, para todo mundo. O que é que me cabe? Onde eu me adequo? O que é que me faz sentir bem-estar? E a partir daí eu posso fazer sim pequenas mudanças. Eu posso mudar pequenos hábitos em mim mesma. Eu posso parar de responsabilizar o outro por tudo que eu estou vivendo. Eu posso começar a ver resultados, sim. Eu tenho visto muito, eu tenho me alegrado muito. E continuo sem querer provar nada a ninguém, só sentindo. Então acho que tem sim uma grande possibilidade, ou grandes possibilidades, de nós criarmos a nossa realidade. Só que a gente não cria só para um lado ou só de uma forma. A gente tem vários caminhos. Vamos pelo menos procurar o caminho que a gente ache mais interessante. Ou vamos deixar que o caminho nos escolha, também é uma boa opção. Pois bem, acho que dá para a gente refletir um pouco sobre isso. Gostaria imensamente de conversar mais sobre esse tema e trazer mais coisa. Eu vou fazer isso, tá bom?